Olá, meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. E a pauta de hoje é para falarmos sobre a poupança, a famosa caderneta de poupança. E para falar que ela não é um investimento que eu recomendo e que de longe não é um bom investimento. Estão chocados, vocês provavelmente cresceram escutando que precisavam fazer uma poupança. É muito tradicional, muito popular no nosso país. A gente cresce escutando do pai, da mãe, da avó que precisa juntar no cofrinho, que precisa fazer uma reserva e todo mundo vincula a poupança. Tanto que as pessoas vinculam investimentos em si à poupança, o nome de poupança, poupar. Ocorre que desde 2012 existe uma regra que estabelece duas situações distintas para a rentabilidade da poupança e que, sim, nas duas possibilidades, o retorno acaba sendo baixo. E por que muita gente opta pela poupança? Pelas garantias, porque ela tem, né, uma segurança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, dentre outros investimentos, que garantem, né, um valor caso a instituição quebre, porque como ela é um produto de crédito privado que empresta, digamos assim, para aquela instituição recurso, tem uma garantia caso essa instituição quebre, não consiga honrar, de até 250 mil, que é o FGC. E além disso, ela não incide imposto, não tem tributação. Então, muita gente se agarra, né, nessas garantias e na questão do tributo para fazer investimentos na poupança. Ocorre que quando a gente faz a conta, mesmo que se pague imposto, existem outros investimentos tão seguros quanto que pagam muitas vezes o dobro de rentabilidade. Então, eu vou explicar, né, tentar exemplificar para vocês entenderem melhor por que não é um bom investimento, por que rende pouco. E daí vocês mesmos vão conseguir concluir, fazer comparativos quando a gente explanar outros investimentos, mas a ideia é que a gente falar e especificar as regras da poupança. Então, em 2012, foi estabelecida uma lei onde, né, existem dois cenários, principalmente vinculado à taxa de juros, a taxa básica, que é a taxa Selic, onde se a taxa de juros estiver acima de 8,5% ao ano, incide uma regra, e se ela estiver, né, igual ou abaixo de 8,5%, incide outra. Então, se ela estiver acima de 8,5%, que é o caso da nossa situação agora, que nossa taxa de juros está em 13,75%, a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês, mais TR, né? E se ela estiver abaixo de 8,5%, porque a gente viveu recentemente esse cenário, o cenário vai mudando e a gente vai se adequando, né? E conforme as regras e as leis, a gente precisa se atualizar, porque o mercado financeiro vai mudando, as coisas vão mudando e os investimentos vão tendo as suas alterações, cada um na sua particularidade, mas vai tendo alteração. Então, a taxa de juros baixa, né, baixa ou igual de 8,5%, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic mais TR. Se a gente exemplificar e mostrar, por exemplo, o ano de 2022, a poupança ela não rendeu 7%. E quando a gente fala de rentabilidade, a gente sempre precisa avaliar ganho real. Quando a gente fala de ganho real, a gente precisa descontar a inflação, que a inflação é o custo do nosso dinheiro, é o quanto a gente deixa lá no mercado. E o que acontece, né? A gente teve uma inflação alta acumulada nos últimos 12 meses. Quando a gente desconta a inflação, a poupança não rendeu mais de 2%, 2,02%, vamos lá, para exemplificar sem tantas precisões, mas para vocês entenderem. Ao ano inteiro, um ganho real de 2% no ano inteiro. É muito ruim, gente. Tem financiamento, empréstimo com essa taxa de juros alta que custa isso por mês. Então, tu investindo na poupança, tu não só deixa de ganhar, tu perde dinheiro, né? A inflação, ela faz o nosso dinheiro valorizar ou desvalorizar no tempo. Então, se a gente não está ganhando, a gente está perdendo. E com isso, gente, mesmo que a taxa de juros, né, esteja igual, abaixo de 8,5%, 70% da taxa de juros da Selic também não é uma situação agradável, não é uma rentabilidade atraente. Por que ainda assim as pessoas optam pela poupança? Pela segurança, pela questão da tributação, que não incide imposto. Mas quando a gente faz o desconto, né, muitas vezes comparando questão de alíquota e rentabilidade, mesmo pagando imposto, dependendo do investimento, vai ter o dobro de rentabilidade e com as mesmas garantias. Eu vou exemplificar e a gente vai falar com mais detalhe de outros investimentos, mas eu vou dar um exemplo assim bem básico de um produto bem
mais conhecido, digamos assim, e que se adequa à poupança em termos de garantia, porque entra o Fundo Garantidor de Crédito, tem o FGC no CDB, só que existe, né, duas possibilidades de ganho no CDB, pré-fixado e pós-fixado. Existe CDB pré-fixado hoje que paga acima de 14% ao ano. Claro que tem as suas particularidades, data de vencimento e tudo mais, mas notem que a gente consegue ter um ganho. Claro que tem que descontar a tributação em si de imposto de renda sobre o lucro, mas que se tem um ganho maior mesmo descontando isso. Então é importante a gente fazer cálculo na hora de aplicar e entender as vantagens e as desvantagens, né, dos investimentos. E uma grande desvantagem da poupança é que ela não tem rentabilidade diária. Ela tem a chamada data de aniversário, que, né, em determinado período, normalmente ali a data de aniversário em si de 30 dias, pode ter mais de uma data de aniversário diferente, daí fica às vezes uma confusão, porque dependendo de quando tu aplica, conta mais 30 dias, né? Então tu vai ter datas de aniversário diferentes, tá um pouco na mesma poupança, mas que, independente da data, se tu resgata antes de fechar a data de aniversário, tu não tem rentabilidade nenhuma, é como se o recurso ficasse parado em conta, porque a rentabilidade não é diária, e sim conforme a data de aniversário, tem que fechar aquela data para ter aquele retorno. Então, muita gente usa, né, a poupança com o argumento de que pode disponibilizar dela a qualquer momento, e não se dá conta que é melhor deixar o recurso parado em conta daqui a um pouco, porque é a mesma coisa que nada se mexer antes da data de aniversário. Então, tem e não tem liquidez, pode movimentar, mas se tu movimentar na data indevida, antes do prazo, tu simplesmente não vai ter rentabilidade nenhuma. Digo mais, perdendo para a inflação, né? Porque se a gente desconta a inflação, tu não só não ganha, como acaba perdendo dinheiro. Ela é tão comum e tão tradicional no nosso país que mais de 30 milhões de brasileiros investem em poupança. Então, se tu investe em poupança, não se sinta mal por isso, porque é comum, a gente cresce escutando que tem que fazer uma poupança. E tem muita gente que faz para os filhos. E quando a gente faz uma reserva para longo prazo, existem várias outras possibilidades que a gente pode fazer o tempo trabalhar a nosso favor e que vão trazer uma rentabilidade, né, fenomenal, incomparável, né, quando a gente compara com a poupança. Então, é preciso, sim, avaliar a questão de prazo, né, tem produtos que têm uma liquidez, se essa é uma importância para ti, se é importante isso para ti, mas, acima de tudo, contra números não há argumentos, né, essa é a rentabilidade da poupança, esses dois cenários, taxa de juros acima ou abaixo, ambas, né, não incidem, dependendo do cenário, né, uma boa rentabilidade. Então, entre estes e outros motivos, eu concluo que a poupança é um péssimo investimento, então não invistam na poupança.